Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça. Estou aqui com você hoje para falar um pouquinho sobre a filosofia do Renascimento. Então nós vamos, desde já, pensar um tempo um pouco longínquo em relação aos nossos dias, mas que se a gente olha para a história da filosofia, nem faz tanto tempo assim. A filosofia do Renascimento acontece entre o século XIV e o século XVI, e nós vamos realmente buscar entender o que esse momento da filosofia traz para nós e para o nosso conhecimento. Então, desde já, pegue seu caderno, pegue sua caneta, seu lápis, sua borracha, faça suas anotações, vá anotando suas dúvidas, vá fazendo o seu conhecimento ser decantado na folha do papel ou até mesmo no seu celular ou em algum outro lugar. Mas venha comigo para que a gente aprenda coisas importantes, por exemplo, sobre a ciência e sobre algumas personagens desse momento e hoje em específico Copérnico. Então, vamos estudar a filosofia do Renascimento, demonstrando, por exemplo, a importância desse momento para a ciência moderna e pensar também algumas transformações muito significativas. Então, vem comigo para a gente questionar, refletir, assim como esses filósofos desse período fizeram. E vamos começar já pensando, então, essa pergunta que está aqui. Então vamos olhar para essa pergunta. Como seria para você se aquilo que mais acredita fosse provado que não é verdade? Pensa aí. Tem alguma coisa que você tem certeza absoluta que é verdadeiro? Vai lá, vou te dar um tempinho para você pensar. Tem, né? Agora imagina que chega uma prova e te mostra que a coisa não é bem assim. E te mostra que, de fato, isso que você tanto acreditava há tanto tempo não é mais verdade, ou nunca foi verdadeiro e a gente não tinha conhecimento a respeito. Foi exatamente isso que aconteceu no período ali do início da modernidade, nesse período que nós chamamos de Renascimento. E muitas pessoas tiveram muitas dificuldades para entender essa realidade e, se bobear, nós temos ainda algumas pessoas que até hoje, depois de 600, 500 anos, ainda têm as suas dificuldades em acreditar ou simplesmente em verificar isso como verdade. Porém, a ciência nos oportunizou nesse período grandes transformações significativas, inclusive para que hoje eu esteja aqui num estúdio de gravação falando com você aí do outro lado da telinha. Então, vamos parar para pensar que essas desconstruções, ou seja, aquela verdade que a gente tinha, que ela se desconstrói e vai construindo uma nova verdade, é muito importante para que a gente faça todo dia da nossa vida. Então vamos aprender então com os filósofos renascentistas, com esse pensamento que está ali passando do período da Idade Média para a modernidade, como fazer isso. Então, nesse período, nós vamos ver uma valorização da racionalidade e da experimentação. Ou seja, nesse momento, a razão, essa sua habilidade aí de pensar as coisas, vai ser extremamente valorizada, colocada, por exemplo, acima da fé, coisa que, durante o período da Idade Média, estava muito vinculada. E a experimentação ali no surgimento junto com a ciência, né? Não que não houvessem experiências anteriores, porém nesse momento ela realmente ganha um corpo, né? Fica, vamos dizer assim, profissional. Na verdade, os cientistas começam de fato a fazer esse modelo de ciência que temos até hoje, que é o modelo de ciência na modernidade. Por isso, necessariamente aconteceu um afastamento entre a relação fé e filosofia que nós tanto vimos durante o período da Idade Média. Lá na patrística, lá na escolástica, em que a fé auxiliava a compreensão da filosofia da mesma forma que a filosofia explicava as realidades da fé. Isso muito por conta do crescimento do cristianismo, do desenvolvimento da filosofia a partir de filósofos que estavam vinculados a essa fé. Agora, na modernidade, isso vai começar a ser questionado e vai aparecer novas concepções a respeito do ser humano e isso nós vamos ver no Renascimento. E por que esse nome? O nome Renascimento remete-se a uma volta a valores como, por exemplo, o humanismo, como a racionalização pura, que estavam presentes no período grego antigo, lá 500 anos antes de Cristo, até ali o ano 100, isso vai caracterizar nas artes, na ciência, na filosofia, essa busca de retomar esses valores e reeditar, a partir ali do século XIV, do século XV,
esse formato de pensamento e essa busca por um conhecimento que estivesse realmente vinculado com a experimentação, com a racionalidade e desvinculada da fé. Então, o que vai acabar acontecendo é que obras clássicas são resgatadas, como, por exemplo, Aristóteles e outras tantas que já vinham sendo resgatadas, e obras, por exemplo, como a escultura grega, né, enfim, e outras tantas obras de arte. O antropocentrismo, como de fato é algo significativo para esse momento. Antropocentrismo significa que o ser humano vai ser a centralidade das discussões. É ele próprio quem discute, é ele próprio que é o discutido. Então, de certa forma, o antropocentrismo coloca essa autonomia para que nós, seres humanos, possamos investigar o conhecimento. Da mesma forma que se valoriza a experiência do indivíduo. Você, sozinho, deparando-se, por exemplo, com um experimento, com um livro, com algum estudo. Hoje, isso é normal para nós, né? Mas nesse período, isso aqui era muito vigiado e não era concebido como, por exemplo, uma experiência do indivíduo, e sim de forma coletiva. E aqui, nesse momento, vai haver essa reivindicação, né? Essa busca por evidenciar a nossa própria proposta individual. Então vamos parar um pouquinho para responder uma questão. Quais os impactos do antropocentrismo do período do Renascimento? Como eu disse, pega seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno e agora tenta responder a essa questão. Daqui a pouco eu volto e te mostro como respondê-la. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Lembrando, eu vou te mostrar aqui uma possibilidade de resposta. Você pode aí equacionar a sua resposta com as principais questões que estiverem na minha resposta. E se estiver bem próximo, com certeza a sua resposta está correta. Ok? Então vamos ver. O antropocentrismo do período do Renascimento permitiu que as pesquisas científicas avançassem, possibilitou maior autonomia política e também novas perspectivas na filosofia. Então, o que acontece nesse momento é que justamente essa aproximação do ser humano consigo mesmo, né, com a figura humana, faz com que seja valorizado o aspecto individual, de autonomia, para que esse pesquisador, filósofo, cientista possa realizar suas pesquisas de forma autônoma. Então, um deles é Nicolau Copérnico, esse senhor simpático que está aqui na tela. Nicolau Copérnico, provavelmente, se você já ouviu falar dele, no âmbito da astronomia e de outras áreas das quais ele investigou. Então, ao observar aqui, né, essa imagem que traz aqui alguns cálculos, né, um diagrama ali para ser montado, a gente já pode pensar o seguinte: qual é a importância desse cientista pensador para esse momento? Então, ele foi responsável por várias transformações no modo como se faz a astronomia naquele momento, né? Vai trazer para a gente algumas novas técnicas e vai superar o formato ptolomaico de se fazer ciência. Então, nós tínhamos um modelo anterior lá com Ptolomeu e aquela visão, por exemplo, geocêntrica, né, de que a Terra era o centro do universo. Então, a gente vai ver a superação desses valores nesse momento. Nós temos aqui influências neoplatônicas, ou seja, pessoas, filósofos que estudam o platonismo e que vão trazer essa tendência para, né, o pensamento do Copérnico. Também ele vai entender que Deus é um geômetra, como se Deus estivesse lá com o seu compasso, né, com a sua régua, com o seu lápis, né, calculando
a perfeição contida no mundo. Veja, às vezes a gente fica se perguntando, ou você pode se perguntar, eu me pergunto muitas vezes, né, como que as coisas se encaixam tão perfeitamente? Obviamente, existe essa concepção mais religiosa, mais transcendental de evidenciar a figura de Deus, ou até mesmo a gente pode ir para uma outra explicação que nos leve a entender realmente o ordenamento como causa e consequência no mundo. Mas o que está por trás disso é a busca pela prova e um princípio fundante, algo que fundamente as questões como verdadeiras ou falsas. Aquilo que, por exemplo, você pensa ser verdadeiro ou não. Lembra da primeira pergunta dessa aula? Exatamente. Perceba como nós vamos ter segurança dos conhecimentos. Então, a busca do Copérnico é justamente por essa evidenciação de um princípio fundamental que seja provado, que realmente nos mostre como a coisa funciona. Então, vamos parar mais um pouquinho aqui para uma nova questão. E aí, novamente, pegue seu lápis, seu caderno, sua borracha, sua caneta para a gente fazer essa questão. Como podemos entender as mudanças de Copérnico na forma de obter conhecimento? Então vai lá, você vai ter aí um tempinho para você dar a sua resposta, daqui a pouco eu volto e te mostro como responder essa questão. Muito bem, estudante, volta aqui comigo. Vamos lá, você já respondeu, já teve tempo para responder essa questão? Vamos ver uma possibilidade de resposta? Então, antes de Copérnico, era importante a forma com que se construía a argumentação e a linguagem dos conhecimentos. Já Copérnico introduz a perspectiva de que se deve buscar provas e princípios fundantes para os conhecimentos. Então, quando ele coloca o princípio fundamental a ser buscado, de forma racional, de forma até mesmo empírica, isso modifica o formato que se tinha até o momento, né? Como vocês puderam ver, ali século XV, século XVI. Então, nós precisamos entender essa mudança para entender o pensamento do Copérnico. Bom, olhando para esse senhor simpático aqui, eternizado numa estátua, a gente vai ver então uma nova composição. Uma composição em que se coloca o Sol no centro do sistema solar e os planetas em volta. Então aqui um diagrama, uma representação um tanto quanto antiga, para a gente entender o que está acontecendo. A partir do momento que você olha para aquela estátua e verifica que ele tem um globo na mão, isso nos informa essa mudança que está acontecendo, né? Na forma de entender o mundo, né? De entender, por exemplo, como o nosso mundo funciona. Isso vai ter um impacto gigantesco, não só na ciência, na filosofia, mas no cotidiano, na vida das pessoas em geral. Então, ele vai defender algumas teses, como, por exemplo, o mundo é esférico, né? Então, ao observar o nosso planeta, que hoje nós temos ciência disso, ele vai observar essa curvatura, que, de certa forma, já haviam pesquisas desde lá da antiguidade grega que apontavam isso, né? Que a Terra ela é circular, ela é globular e ela tem lá o seu formato. E ela, por ser tão grande, a gente acaba não identificando, né, esse formato a olho nu. A Terra deve ser esférica, como disse. Com a água, a Terra forma uma única esfera. O movimento dos corpos celestes é circular, uniforme e perpétuo. Ou seja, hoje nós temos pesquisas mais precisas, nós temos satélites, nós temos várias informações, mas nós temos que entender que para esse momento, afirmar, por exemplo, que existia um movimento síncrono, perfeito, né, que fazia com que as coisas se encaixassem, era uma grande inovação para a época. Um pensamento muito inovador, mas que também, obviamente, para aquele momento causaria uma polêmica muito grande. Então, nesse sentido, o Copérnico vai defender essa estrutura para o nosso planeta, para o mundo como um todo, para os outros planetas e estrelas.
Então, a Terra se move em torno do Sol e de si mesma. Veja, anteriormente a isso, a teoria geocêntrica apontava que o Sol é que girava em torno da Terra, por exemplo. E aqui nós vamos ver com essa pesquisa, com essa matematização que o Copérnico fez, com esses cálculos que ele fez, apontando que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol e de si mesma, né? Um movimento de translação e rotação. Comparada com a vastidão do universo, a Terra é, ó, um grãozinho de areia. Recomendo a vocês procurarem na internet, por exemplo, vídeos que mostram a comparação das dimensões entre os planetas e as estrelas. A Terra, de fato, é muito pequenininha perto de outras estrelas muito grandes no nosso sistema solar e principalmente de outras estrelas do sistema solar, não, em outros sistemas estelares, né? Mas quando nós falamos a respeito da vastidão do universo, realmente, né? É menor que uma poeira a Terra diante de todo o sistema, de todo o universo, da Via Láctea, enfim, de todas essas extensões e cálculos que nós podemos fazer e verificar através dos nossos satélites e, principalmente, percebam, Copérnico fez isso, né, só observando o céu, calculando exatamente qual que seria o tamanho das coisas. Então, essa vastidão é muito importante para a gente responder essa pergunta. Explique um dos princípios de Copérnico. Então, pega lá, escolhe um desses princípios que nós falamos e tenta descrever um pouquinho o que acontece com ele, tá bom? Faz a tua resposta aí que daqui a pouco eu mostro qual é a resposta correta. Então, estudante, eu escolhi um princípio aqui. Eu não sei se é o mesmo que o seu, mas se você escolher um princípio, com certeza você vai saber explicar. A Terra gira em torno do Sol e de si mesma. Ao constatar a Terra como esférica, Copérnico identifica que a Terra se movimenta e que é um planeta dentre outros do Sistema Solar. Então, ao observar essa condição da Terra, a gente vai ter agora um novo paradigma, ou seja, uma nova informação que vai nos permitir analisar de fato qual é a nossa posição no mundo, né? Nós, seres humanos, não somos mais a centralidade do universo. Pelo contrário, nós somos minusculamente pequenos em relação à vastidão do universo. E é exatamente essa mudança que nós vemos acontecer do modelo geocêntrico, aqui a Terra poderosa, no centro do universo, e agora nós vamos ver que o Sol, no centro do nosso sistema solar, aqui obviamente uma proporção, né, não muito correta, mas a Terra ali pequena em relação ao Sol e também em relação a outros planetas, a outras estrelas e por aí vai. Então, essa é a teoria heliocêntrica. Então, o heliocentrismo coloca, de fato, as coisas no seu devido lugar. Coloca o Sol no centro do sistema solar, os planetas orbitando o Sol e, de fato, aquilo que permanece, por exemplo, como a Lua orbitando em volta da nossa Terra. Assim, Copérnico nos ajuda a entender um pouco melhor como funciona a dinâmica da nossa vida aqui no planeta Terra. Isso também vem acompanhado de um antropocentrismo muito forte, como no início da aula que nós falamos a respeito desse momento do Renascimento em que o ser humano está sendo valorizado, no sentido da própria pesquisa voltar-se para explicar a relação do ser humano com todo o mundo à sua volta. E o próprio ser humano com essa autonomia para pensar essas questões, como, por exemplo, o homem vitruviano aqui colocado, né? Como uma explicação, por exemplo, né, dessa relação
da perfeição da criação divina, né, com os braços erguidos, né? Então, quando a gente pega lá o vitruviano com o bração erguido, a gente está lembrando dessa relação de perfeição que existe no nosso mundo. Aí também essas simetrias, né? Um corpo simétrico, tudo isso voltado para o ser humano. Nós, seres humanos, é que fazemos a ciência. Nós, seres humanos, é que pesquisamos e descobrimos as coisas. Então, nesse momento, o ser humano foi colocado na centralidade das discussões, coisa que até o momento não era assim. Nós tínhamos um teocentrismo muito forte durante a Idade Média, que coloca, por exemplo, Deus como centralidade das respostas. Ou seja, se eu vou ter um questionamento e preciso de uma resposta a esse questionamento, geralmente eu vou me remeter à figura divina, ao transcendente. Agora não, nós vamos recorrer ao ser humano, às suas pesquisas, ao seu formato de ver o mundo e principalmente, como ele se constitui e como isso é importante. Nesse momento, nós vamos perceber, então, o rompimento, como eu já havia dito anteriormente, com o paradigma geocêntrico, ou seja, com aquela verdade que estava ali, que funcionava até aquele momento, mas que em algum momento parou de funcionar e agora nós precisamos de uma nova resposta, e a grande influência na ciência da modernidade. Então, Copérnico é um pensador, um pesquisador, um cientista que realmente deixou um legado para nós até hoje e que impactou outros cientistas, outras pesquisas, não só no campo da astronomia, mas em vários outros campos da ciência, da filosofia e, com certeza, da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós. Aqui, nós vemos, por exemplo, o livro do Thomas Kuhn, que é um cientista, pensador do século XX, que fala sobre a Revolução Copernicana. Então fica aqui a dica também desse conteúdo para você dar uma observada, dar uma lida nesse material aí, que com certeza vai te ajudar a entender que nesse momento que acontece o heliocentrismo, existe uma reviravolta na forma de compreender o mundo. Por isso nós chamamos de Revolução Copernicana. Então, essa mudança tão drástica no modo de entender o nosso mundo realmente precisa ser entendida com a palavra correta. Uma revolução, porque mudou totalmente a nossa forma de enxergar o mundo e de nos percebermos diante do mundo. Vamos responder a essa questão então, para a gente ir encerrando a aula de hoje. O que significa dizer Revolução Copernicana? Vai lá, escreve aí que daqui a pouco eu volto e te mostro a resposta correta. Então, estudante, vamos à resposta. Copérnico provocou a mudança radical na forma em que se fazia astronomia e constatou que a Terra não era o centro do universo, instaurando assim o heliocentrismo, esse novo paradigma. Então, na aula de hoje, nós vimos o pensamento do Renascimento, principais pensamentos de Copérnico e o heliocentrismo e a Revolução Copernicana. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você aprofunde seus conhecimentos com o professor de filosofia da sua escola e nos vemos numa próxima oportunidade em mais uma aula de filosofia.